Todos os dias, as árvores absorvem carbono do ar. Isso faz com que o ar fique mais frio, o que ajuda a combater as mudanças climáticas. Ao longo do ano, uma árvore vai retirar mais ou menos 23 quilos de carbono do ar, o mesmo peso de um veado pequeno. 10 árvores retiram mais ou menos a mesma quantidade de carbono que o peso de uma anta adulta. Um crédito equivale a 1.000 quilos ou 1 tonelada de carbono que é removido do ar e armazenado nas árvores. Esse é o mesmo peso de 12 onças pintadas juntas. Normalmente, mais ou menos 500 árvores em pé são necessárias para retirar essa quantidade de carbono do ar, ou seja, um crédito de carbono. Cada crédito pode valer de 5 a 30 dólares no mercado de carbono. Quando multiplicamos esse valor por todas as árvores de uma floresta, isso vira uma quantidade de dinheiro muito alta. Mas espera aí, quem está comprando essa coisa invisível? Essa é uma boa pergunta. Quem compra esses créditos de carbono normalmente são grandes empresas e governos que querem proteger as florestas. E por que eles querem comprar? Nas cidades, quase tudo é medido pelo dinheiro. Se algo não pode ser comprado ou vendido, muitas vezes as pessoas não dão valor. Às vezes, as maneiras como as empresas ganham dinheiro podem prejudicar a natureza, como, por exemplo, quando liberam substâncias como o carbono no ar, que causam mudanças no clima. Isso afeta negativamente todos nós, não importa quem somos ou onde vivemos. As mudanças climáticas estão tornando a vida mais difícil para todos nós, humanos ou animais. Os donos das grandes empresas e os governos dos países onde elas estão sabem que a poluição é um grande problema, mas muitas vezes priorizam seus negócios e não querem mudar a forma como fazem as coisas. E então eles estão tentando resolver o problema das mudanças climáticas comprando créditos de carbono? Sim, exatamente. A ideia é simples. Se elas comprarem uma quantidade de créditos de carbono igual à quantidade de carbono que elas jogam no ar, elas pensam que poderão compensar os efeitos ruins da poluição, mandando dinheiro para as árvores ficarem em pé. Eles têm um nome para isso em inglês chamado Net Zero. Ok, agora sabemos quem é o comprador, mas quem é o vendedor? De quem é o carbono? Essa é uma questão muito importante que está ligada às leis de cada país. Muitos países consideram que o carbono que está nas florestas pertence a toda a população de um país, o que quer dizer que o governo é quem decide o que fazer, mesmo que as florestas estejam em territórios indígenas sendo cuidadas pelos povos indígenas. Em outros países, como México, Guatemala, Costa Rica e Peru, a lei diz que o carbono é de quem é dono das terras onde estão as árvores. Isso quer dizer que se você é dono das terras, você também é o dono do carbono que está nelas. Todos os governos dos países com florestas podem ganhar dinheiro com a venda de créditos de carbono, desde que se comprometam a aplicar a legislação de proteção, entre outras ações que mantenham as suas florestas em pé. Essa possibilidade dos governos venderem carbono foi decidida no Acordo de Paris e é chamada de REDD+, sigla que significa Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal. As coisas estão começando a ficar um pouco complicadas e vamos parar um pouco para revisar. Crédito de carbono é uma maneira de medir a quantidade de carbono retirada do ar pelas árvores. Empresas e países podem comprar esses créditos para reduzirem o impacto negativo da maneira como produzem, pagando para proteger florestas em outros lugares que possam retirar a mesma quantidade de carbono que eles jogam no ar. Em alguns países, somente o governo pode vender créditos de carbono. Em outros, qualquer pessoa que tenha direitos territoriais sobre florestas pode vender créditos de carbono. Quando o governo nacional ou estadual é o vendedor, chamamos isso de REDD+ jurisdicional ou JREDD+. Alguma dúvida? Sim, onde os povos indígenas e as comunidades locais estão nisso tudo? Somos nós que estamos protegendo nossos territórios do desmatamento. E isso é verdade. No próximo vídeo falaremos sobre quais são os direitos dos povos indígenas e as comunidades locais no mercado de carbono e como protegê-los.